diga glória a Deus. Amém. Quem gostou do café aí? Tava bom o café? A Kelly me falou que sobre o bacon, né? Quem come bacon fica bem contente, né? Bem contente, né? Eu fiquei bem contente de ter comido bacon. Obrigado, Elias. Obrigado, Silene. Café, viu? Obrigado, Kelly. Obrigado, Fernando. Obrigado, Davi. E a galera que ajudou. Você está bem? Todos bem? Vamos cear? Quem veio para cear? Quem veio para a ceia do Senhor? Glória a Deus. Amém. Nós estamos começando, então, uma nova série aí da família. E como eu sempre faço, eu gosto de inaugurar a série. E a Silene e Elias já falaram aqui, vai ter muita coisa boa, né? Durante o mês, vai ser muito bom. Mas eu quero começar hoje falando um pouco sobre um assunto, não é? A gente vai sempre falar assuntos correlacionados à família. Pode pôr o tema, por favor. O tema ao fundo lá na tela, por favor. Isso. E eu quero que você... A série nossa chama Em Ti Serão Benditas. E tem reticências porque você sabe ao que se refere. Seremos benditos em Abraão, em Cristo somos benditas todas as famílias da terra. Amém? Você faz parte de uma família, você é uma família bendita do Senhor, é uma família abençoada do Senhor. Amém? Minha esposa leu aqui, Isaías 61, os nossos filhos vão ser referência, inclusive, no exterior, para as nações. Isso vai se cumprir, não estranhe se isso começar a se cumprir na sua vida, porque Deus faz dessas coisas também. Amém? Mas eu quero começar falando de um assunto hoje, e eu quero falar rápido, porque a gente tem que cear. É o dia que a gente tem que ser mais resumido, mas eu quero também que você aproveite bastante desse tema que Deus colocou no meu coração, que chama-se mente, postura e escolhas, o poder do comportamento, tá bom? O comportar-se vai levar você, vai abrir portas ou fechar portas. O seu comportamento vai abrir portas para você ou vai fechar portas para você. Vou falar de novo, o seu comportamento vai abrir portas para você ou vai fechar portas para você. Amém? Então vamos acordar aí, der um amém, vamos interagir na palavra aí, tá bom? Glória a Deus. Quero começar com Romanos 12, 2, que os meninos vão colocar na tela aí, Romanos capítulo 12, verso 2, que diz para você não se conformar, mas ser transformado. Amém? Diga assim, não se conformar, mas ser transformado. Amém? A gente não deve se conformar com o mundo. Conformar com o mundo é tomar a forma do mundo e andar segundo os padrões do mundo. Mas é você ser transformado pela palavra. A palavra precisa transformar você todos os dias. Amém? Irmãos, o comportamento é algo que a gente recebe desde quando nós éramos crianças. Eu acho que você já ouviu sua mãe ou seu pai falar assim, se comporte, hein? Foi ou não foi? Quando você ia para algum lugar, eles não falavam, se comporte. Às vezes ele falava assim, juízo, hein? Não é? Né, Tati? Juízo, não é? Porque aí a gente já levava aquela palavra. A gente até ficava bravo, porque se eles não falassem nada, parece que a gente estava liberado para fazer o que quisesse. Mas quando ele falava a palavrinha mágica, a gente já ficava meio cuidadoso. E essas coisas são muito boas. O Espírito Santo hoje, Ele que nos fala para a gente nos comportar, amém? Onde quer que a gente esteja. Quando a gente vai falar de assuntos relacionados à família, você precisa lembrar que Deus quer começar a fazer as coisas na sua vida primeiro. Você está me ouvindo bem? Eu estou com voz de bacon? Não, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Então tá bom. Quando nós falamos de família, Deus... Ele vai exigir de você, Ele quer de você, que você comece a entender que antes de você ser família, você é uma pessoa individual. Você está inserido num contexto de família, mas você precisa ter abençoado. E você vai ver que eu não vou falar de uma forma rasa aqui. Comportamento, eu não estou falando só de educação. Mas são coisas mais profundas que Deus quer que a gente comece a praticar. Amém, meus irmãos? O comportamento, ele é o fruto de uma mente moldada. Uma postura assumida e escolhas
praticadas. Vou falar de novo. O comportamento é fruto de uma mente moldada, uma postura assumida e escolhas praticadas. Você precisa começar a assimilar isso para a sua vida. Às vezes a gente fica colocando a responsabilidade em Deus. Deus, faça alguma coisa. Deus, abra portas. Deus, resolve essa situação. E às vezes Deus volta, né, como se ele voltasse com uma resposta. E ele diz assim: mude você mesmo algumas coisas, mude ações, mude comportamentos na sua vida, que as coisas vão começar, as portas vão começar a se abrir para você. Certa vez o povo de Deus, diante do mar, fugindo do Egito, de Faraó e seus cavaleiros, e Moisés desesperado, e ele chega para Deus: o que a gente faz agora? Aí Deus diz assim para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quando você coloca ou dá o primeiro passo em relação à ação, Deus pega junto com você. Amém? E as coisas começam a acontecer na sua vida. O mar começa a abrir. Então, comportamento, ele vai abrir portas para você. O seu comportamento, as suas ações. Olha o que diz. Vamos começar a aprofundar. Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Ele diz assim, 4:23 de Provérbios, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A palavra coração não é complicado, mas é complexo. Ele tem vários sentidos. No Antigo Testamento ele tem alguns significados, mas eu posso dizer aqui, nesse contexto, ele tem um contexto de alma, de sentimentos, aquilo que você recebe dentro de você. Então ele fala: cuidado com aquilo que você recebe, com aquilo que você recebe dos outros, ou aquilo que influenciam você. Cuidado, porque ele diz assim: porque a partir disso, as saídas da vida, as fontes da vida começam a influenciar você. Então, eu preciso tomar cuidado até com uma palavra que eu recebo. Eu preciso não me ofender mais facilmente. Eu preciso me blindar. Eu preciso fugir daquilo que me estressa, daquilo que me faz mal. Por quê? Eu estou guardando as saídas da vida. Você compreende isso? Quando eu guardo o meu coração, eu começo a guardar a minha vida. Então eu tenho todo o direito, e você tem todo o direito de andar com pessoas boas. Ande com pessoas certas, ande com pessoas que te fazem bem. Não fique perto de pessoas, por assim dizer, tóxicas. Não fique perto de pessoas que vão te levar para o buraco. Pelo contrário, pessoas que te levam para Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A vida, ela não deve ser pautada apenas por sentimentos, mas por suas decisões internas. E as decisões internas, elas precisam ser saudáveis. Aquilo que você toma como decisão para a sua vida tem que ter saúde, tem que ser saudável, tem que ter ou ser uma decisão saudável. E eu só consigo tomar decisões saudáveis quando eu estou cheio da palavra. Eu preciso estar cheio da palavra. Você compreende isso? Porque senão você começa a receber o conselho de um monte de gente. Você começa a receber conselho: faça isso. Outro fala: faz aquilo. Não faça. Ei, Adi. Então, peraí. Quando tem muitas vozes, a probabilidade de você entrar numa voz errada ou cumprir uma voz errada é muito grande. Agora eu pergunto para você: e se você ouvir a voz de Deus? Tem possibilidade de você errar? Não tem possibilidade, você vai acertar. Amém? Então a sua vida não pode, as decisões que você toma, elas precisam ser pautadas por uma verdade que já está em você. E essa verdade precisa ser a palavra de Deus. Eu pergunto a você, uma pergunta para você responder para você mesmo: você tem lido e meditado na palavra todos os dias? Você tem ouvido Deus falar com você todos os dias? Você tem buscado a orientação de Deus para as suas decisões todas as vezes? Pensa aí um pouquinho, responde para o Senhor. Eu quero continuar aqui e dizer que o comportamento, ele não começa, o nosso comportamento, irmãos, ele não começa no aparente, naquilo que se vê, mas ele começa onde? No invisível, ou seja, na mente.
o meu comportamento ele começa baseado nas coisas que eu creio. Quem acredita que... Eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo, uma brincadeira, mas é verdade. É uma brincadeira, mas é verdade. Quem acredita que Coca-Cola é refrescante e faz bem, o que vai fazer? No almoço, vai tomar uma Coca-Cola gelada, não é isso? E vai tomar e vai glu, 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 e vai virar, não é isso? Porque ele acredita que aquilo faz bem e não faz mal. Agora, quem lê um pouquinho sabe que Coca-Cola faz mal. Pode responder. Se gostando ou não, vai responder. Coca-Cola faz mal. Amém? Então, aí, se você coloca essa sabedoria na sua cabeça, o que você vai fazer? Você vai tomar Pepsi. Afinal, Coca-Cola faz mal. Pepsi não. Eu tô brincando. Aí você vai tomar o quê? Uma água, não é isso? Ou talvez um suco natural, não de caixinha. Dependendo daquilo que você tem como formação na sua cabeça, é isso que vai ditar, acredite, vai ditar o seu comportamento. Então, acredite, as minhas ações, elas são inspiradas por aquilo que eu creio. Por isso que a Bíblia fala, não pega os conselhos do mundo. Ele fala, não se conforme com o mundo. Por quê? Porque se você ficar debaixo dos conselhos naturais, você não vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora, se você receber a palavra como seu guia, como seu instrutor, a sua vida vai ser diferente. Amém, meus irmãos? O nosso comportamento, ele não começa na boca, ele começa no coração. No que tange os relacionamentos, porque a gente vai falar muito sobre família. E família é bom. Família é ótimo falar sobre família, né? Tem várias formas de a gente falar de família, mas no que tange aos relacionamentos, essa falta do governo interior, ou seja, essa falta de você conseguir administrar o seu comportamento, vai te levar ou pode cortar oportunidades na sua vida, pode abrir oportunidades na sua vida. Você já ouviu falar, como é que se fala interrelacionamento em inglês? Como é que fala a palavra, Jorlan? Hã? Como? Me ajude aí, Duda, não me zoa. Eu não sei. Os interrelacionamentos... Como? Isso. Relationship, exatamente, os relacionamentos. Eles abrem, você precisa entender, eles vão abrir, exatamente, os relationships. Eles abrem ou fecham portas para a sua vida. As pessoas começam a observar você, quem é você. Se você é uma pessoa responsável, se você cumpre os seus compromissos, se você tem responsabilidade com seus horários, não é? Os comportamentos, os relacionamentos, eles revelam quem nós somos. E como eu estou dizendo, ele de fato tem o poder para abrir grandes oportunidades na minha vida e na sua vida. Na verdade, a igreja é um lugar tão bom, onde a gente conhece tantas pessoas boas, não é? E na verdade a gente vai convivendo, e quando a gente de repente precisa de uma ajuda para alguma coisa, as pessoas nos ajudam. Né? Eu já falei para você, eu precisei de ajuda para cuidar, para arrumar meu carro, que bênção. Não é? Conhecer o Júlio, a Hannah, conhecer o Wesley. Né? A Sá precisou de uma ajuda para a coluna dela, conheceu a Isabela, que coisa boa. A gente tem advogados, né? A gente tem cientistas aqui, são pessoas que podem nos ajudar. Podem abrir, inclusive, uma porta de emprego, uma oportunidade. Amém? Viu, Tânia? A gente, inclusive, precisa reavivar isso, não é? Fazer um quadrinho de pessoas que estão precisando ser recolocadas no mercado de trabalho. Quem sabe você possa ajudar alguém aqui, não é verdade? Amém? Amém, irmãos? A Bíblia fala para a gente ser generoso e ajudar as pessoas, principalmente os domésticos da fé. Amém? Então a gente pode e deve fazer isso. Então, comportamento vai abrir portas. Agora, se você descobre que eu sou um falastrão, que eu falo mal das pessoas, que eu fofoco, que eu não cumpro meus compromissos, você vai ter a alegria de me indicar para alguém? Você vai ficar aí, pastor, é meio zoado, cuidado.
né? Aí você vai até cortar. Então você percebe, às vezes a gente fica, como eu falei, pedindo para Deus. E quem está te sabotando é o teu jeito de ser. Agora eu tenho uma boa notícia. Se você se encher da palavra, ela vai inspirar você. Ela vai começar a falar o seu coração, ela vai começar a te dar ideias, ela vai mudar até o seu jeito de ser e ele vai te colocar numa posição melhor. Então, vamos definir comportamento? Comportamento é como alguém se conduz na prática. O que faz, como fala, como responde, como decide e como age no dia a dia. Pastor, a gente pode mudar o comportamento? Com certeza. Com certeza. E Deus quer que a gente mude o nosso comportamento, a começar no nosso lar. Porque os nossos lares têm que ser lugar de paz. O nosso lar não precisa ser e não deve ser um lugar de briga. Amém? Amém, meus irmãos? Por exemplo, eu levei tanto minha esposa, amarrei, eu ficava bravo com ela, amarrava ela no tronco. E ela ficou ruim da coluna. Eu parei de fazer isso porque ela começou a ter um problema do ciático. Não foi isso, amor? Foi por causa... Não foi isso, não. Na verdade, a minha palavra lá em casa é a última, sempre. Sempre eu falo a última coisa. Ela fala, vai, lava a louça, eu falo, já estou indo. Né? Eu sempre falo porque o homem tem que dar a última palavra. Amém, homens? Amém nada, está amarrado em nome de Jesus. Que coisa é essa, coisa feia. Brincadeira, a gente não tem... em casa não deve ser um ambiente de animosidade, né, de competição. Pelo contrário, tem que ser um ambiente de paz, de alegria. Amém? E o meu comportamento pode mudar. E a gente tem uma oportunidade. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que ferro com ferro se afia. As personalidades que às vezes a gente acha ruim, que está perto da gente, Deus colocou para nos moldar. Olha que coisa boa. Era para você dar um glória a Deus? Era para você dar um pulinho na cadeira, fazer um negocinho assim, não é? Ferro com ferro se afia. Ferro com ferro se afia. A pessoa certa Deus colocou aí do seu lado. Os seus pais são os pais certos para você. A tua esposa é a esposa certa, o marido também. Então, em casa, é onde nós vamos começar a melhorar o nosso comportamento. Pastor, é possível melhorar o comportamento? Sim. 3 bases para a gente mudar o comportamento. Guarda aí. Se você quiser, eu posso compartilhar esse material com você depois. A Simone me pediu, eu vou fazer isso. Posso compartilhar no grupo da igreja. Seria bom você ver de novo. Inclusive, os do mês passado, né, onde falamos do outro assunto. Quem falamos no mês passado? Gálatas. Como podemos, então, mudar o nosso comportamento? 3 bases. Mente, postura e escolhas. Exatamente o que está escrito aí como tema do dia de hoje. O que é a mente, irmãos? Mente é como eu penso. O que eu penso. Quem pensa aqui todo dia? Toda hora? Todo minuto? Glória a Deus. Agora, os homens não podem mais continuar levantando a mão. Quem continua pensando? Foi uma piada, ninguém entendeu. Meu Deus do céu, tá bom. A mulher pensa mais que o homem, tá bom? Porque o homem consegue não pensar nada. Amém? Você já viu que isso é verdade? Você consegue não pensar em nada? É possível isso, não é uma habilidade. Não é, Cássio? A gente tem essa habilidade. O que você está pensando? Eu lembro que no começo do meu casamento, até a metade, a Sazinha falava assim, amor, $1 pelos seus pensamentos. Aí eu falei assim, ó, vai ser uma troca injusta. Você vai me dar $1 e eu não estou pensando em nada. Né? É possível não pensar em nada? É. Mas também é possível ficar com a mente acelerada de coisas que você pensa. E quando a mente está acelerada, a gente não descansa. Verdade ou não? Às vezes o corpo está até querendo descansar, ele até consegue descansar. Mas quando a mente está acelerada, a gente não consegue relaxar. Não consegue descansar. Então, a mente é aquilo que eu penso. Mente é uma coisa boa. O raciocínio é uma coisa maravilhosa. Só que a gente não pode deixar a mente nos sabotar. Quando a gente pensa demais, a gente começa a entrar num campo perigoso. Acredite. Porque a mente ela começa a fazer uma série de questionamentos. Ela raciocina e fala, ei, será que você não tem um câncer aí pronto para se desenvolver daqui a uns anos? Seus parentes morreram assim.
Será que vai dar certo o teu dinheiro aí? Será que você está vendo a situação? Será que você vai ter suprimento? Ei, será que você vai ser feliz? Ei, será que o seu carro não vai quebrar no meio do caminho? A gente sempre fica questionando, porque a gente recebe tanta informação, enquanto Deus nos propõe a pensar os pensamentos dele. Ele diz assim: seria tão bom se vocês começassem a pensar o que eu penso. Seria tão bom se vocês aprendessem a descansar a cabeça de vocês. Davi, certa vez, olhando para dentro de si mesmo, ele olha e diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele estava dizendo assim: por que você está pensando tanta coisa? Eu estou querendo dormir aqui, você não me deixa. É como se Davi tivesse cansado e a alma dele trabalhando. Então, a mente, irmãos, ela precisa ser trabalhada, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos vivendo um tempo de doenças mentais. Não de saúde mental, mas um tempo de doença mental. As pessoas estão doentes porque elas pensam demais. A Bíblia nos sugere, inclusive, que o nosso pensamento deve ser aprisionado. Olha só. Vai para cá, vai para a parede, levanta a mão, vamos para trás. Aí você algemar o seu pensamento. Como assim? A Bíblia fala assim para a gente levar cativo o nosso pensamento para a obediência a Cristo. Levando todo pensamento cativo. O pensamento ele tem que entrar naquilo que Deus quer que a gente pense. Quem está entendendo? Você precisa conseguir dominar o seu pensamento ao ponto de você descansar. Você precisa entrar numa habilidade onde você fala assim: eu não vou pensar sobre isso. Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa logo em seguida a meditar. Quem já meditou sobre a sua idade? A idade chegando. Aí você fala assim: eita, é só eu aqui? O Jorlando, tá bom. Você já se olhou no espelho e você faz assim: ei, eu não tinha esse negócio aqui. Não é assim que a gente faz? A gente fala: quantos anos eu tenho? Você já meditou nas suas conquistas em relação aos anos que você já passou? A gente fica com isso na cabeça, né? A gente fala: será que eu vou deixar uma herança para os meus filhos, meus netos? Será que tudo vai ficar bem? A gente fica pensando demais. Enquanto Deus diz assim: filho, eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz, Jeremias 29:11, e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Olha que coisa linda. Então, Deus sempre nos chama a pensar como Ele pensa. Então, a nossa mente precisa ser trabalhada. Você compreende isso? Você compreende isso? Uma outra área que eu preciso trabalhar é a postura. Como eu me posiciono diante das circunstâncias, das situações. Como eu me comporto. Eu estou falando, o comportamento é mente, postura e escolhas, né? Como a gente está falando aí. Mas ele está falando como eu me posiciono, a minha postura diante das situações. É uma postura de fé? É uma postura de confissão da palavra? É uma postura de resiliência? Paciência nas situações que ainda não aconteceram? Amor incondicional para com os irmãos, não importa como eles reagem, o nosso amor continua fluindo, continua, e a gente caminha mais uma milha, e dá a capa, e dá a camisa, não tem problema nenhum, porque a gente tem o quê? Uma postura de filhos de Deus, amém? Você está comigo? Você está comigo? E a gente precisa compreender que esses posicionamentos, eles vão também trazendo uma saúde mental e espiritual para a gente. Mas ele continua, a proposta que o comportamento nos sugere que a gente trabalhe mente e postura, mas também as escolhas. A escolha é aquilo que eu pratico todos os dias. Eu preciso tomar água? Preciso, mas eu preciso também ler a palavra. Eu preciso orar no Espírito, mas eu também preciso orar com entendimento. Então, irmãos, acreditem, o nosso comportamento vai influenciar os relacionamentos. Vai influenciar como a gente interage com as pessoas. Vai trazer uma saúde melhor.
Então a mente, ela poderia ser chamada de um campo de batalha. A Joyce Meyer fala, ela fala de um livro, né? Ela tem um livro que chama-se A Mente o Campo de Batalha da Mente, não é isso? Ela fala justamente das guerras, das lutas que acontecem na mente. Mas eu, fazendo um trocadilho aqui, eu escrevi assim: a mente, ele é um campo de batalha do comportamento também. Porque dependendo daquilo que estiver na minha cabeça, vai trazer bênção para a minha vida. Amém? Então a mente eu poderia chamar de, ela é a raiz de todo comportamento. Olha que interessante, Provérbios 23, 7. Ele diz assim que assim como imagina a sua alma, assim ele é. É interessante que às vezes você nem percebe, mas como você imagina na sua alma, é assim que você é assim que você vive, é assim que você se comporta. Tudo aquilo que você vai colocando ao longo dos anos na sua mente, é aquilo que vai inspirando sempre o seu comportamento. Então a pessoa, acredite, a pessoa não vive como ela deseja. Ela vive justamente com aquilo que ela pensa, como ela pensa. O interior dela recebeu um monte de informações de escassez, de pobreza. Eu não sei quanto a você, mas na minha vida eu recebi, muitas vezes, informações de escassez e pobreza. Na minha casa, com os meus pais, nunca faltou nada. Eles nunca tiveram um discurso de pobreza. Mas eu lembro que no caminhar da minha vida, com muitos amigos, parentela e até igrejas, né, as pessoas gostavam de falar justamente da humildade disfarçada de você ter pouca coisa. Então a gente sempre carregou na nossa vida, no nosso comportamento, aquela coisinha mirrada, sabe? Faltando, é só um pouquinho, tem que ter, tem que controlar, tem que guardar para o dia seguinte. Guardar é uma coisa boa, poupar é uma coisa boa, mas era aquele medo de faltar. Então, quando isso vai enchendo a cabeça por muitos anos, o que você faz hoje? O seu comportamento, você pode não acreditar, mas ele é um comportamento de escassez. Porque você fica muito receoso. Eu vou falar uma coisa aqui, não fique chateado não. Você já ficou meio exagerado em ficar apagando luz da casa? Apagando as luzes? A luz acesa! Quem riu é que fez, deixa eu ver. Ah, vocês fizeram. A luz acesa! Menino, olha quanta luz acesa! Apaga a luz! Às vezes as pessoas falam assim, você tem uma cauda ainda que está em tal cômodo, porque está aceso lá ainda e você não está mais lá. A sua cauda ainda está lá, não é? Porque a pessoa quer apagar a luz. Aí você fala, mas pastor, economizar não é coisa boa? Com equilíbrio. Tem gente que fica desequilibrado, sim ou não? Amém. Entendi. Tem uma unção aqui forte aqui à minha esquerda. Glória a Deus. Aleluia. Já tomou bronca porque deixou comida no prato? Aí você fala, pastor, mas não é bom deixar comida no prato. Mas presta atenção. O que encheu minha cabeça há muitos anos é que, as crianças na África estão passando fome, você tem e deixa aqui. Peraí. Mas e se eu não gostei da comida e não quiser comer aquele resto? Eu estou em pecado? Talvez você ache que não. Você fala assim, não, mas botou no prato, tem que comer. Ah, é? Tem que socar. Um dia eu soquei comida na boca do Guga e ele vomitou depois. Não foi, Guga? Ele me perdoou já por isso, eu acho. É o mês da família, né? Vamos. Você me perdoa, filho. Eu falei, não, vai comer, vai comer. Não, pai, eu não gosto disso. Não gosto. Come, rapaz. Ele... Daqui a pouquinho. Tá vendo? Às vezes a nossa mente, ela tem uns comportamentos que a gente carrega todos os dias e a gente fala assim, da onde veio isso? Da onde veio isso? Pastor, mas tem que colocar só no prato. É verdade. Agora, você nunca pegou num restaurante alguma coisa que você não gostou, estava muito olhoso e você deixou? Qual o problema? Nenhum problema. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Coma o que você quiser. Põe no prato que você não gostou, deixa lá também. Qual o problema? Então,
A nossa mente, irmãos, ela carregou-nos durante toda a nossa vida. E acredite, ela está ditando muitos dos nossos comportamentos. Posso te falar uma coisa? Não é uma notícia muito boa. Talvez aquilo que você foi ensinado durante muitos anos é aquilo que evita de você ter o maior milagre da sua vida. Talvez o seu comportamento, às vezes, tão pesado, tão carregado, é aquilo que não libera você para Deus abrir comportas na sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Ele está falando assim: ei, vamos substituir esses pensamentos? Deus está falando: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Eu tenho pensamentos para vocês de paz e não de mal. Pensamentos de paz. Para dar o quê? Jeremias 29:11. Para dar o quê? O fim que vocês desejam. Ele está falando assim: você não está querendo fazer um projeto para a sua vida? Coisas boas, aumento do Senhor? Eu estou querendo assinar embaixo. Eu estou querendo te abençoar. Então ele fala assim: troca os pensamentos. Pastor, é uma formulazinha mágica? Claro que não, meu querido. É um estilo de vida. É onde você começa a declarar: eu sou rico em nome de Jesus. É como eu declaro: nada me falta, não está me faltando nada. Amanhã eu vou ter café da manhã. Vou tomar um café maravilhoso. Eu tenho grãos de café lá em casa. Se você quiser tomar um café comigo, está convidado. Tem a maquininha já. Aí transforma em pó. Aí eu coloco na maquininha, jogo água fervente. Coisa linda de Jesus. Vai ter ovo, que eu adoro ovo. Vai ter bacon. Não, bacon eu já comi hoje. Vai ter um monte. Não vai, amor? Amanhã vai ter. Porque Deus está cuidando de mim. Ele já está na minha frente cuidando de todas as coisas. Amém? Então eu aprendo a fazer as declarações boas. Nada me falta. Ele está me acrescentando coisas. Olha só. Sabe quando a gente canta aqui? Eu sei isso porque eu já conversei com algumas pessoas que ficam incomodadas. E ela fala: não gosta daquela música, só vai melhorar. Mas só vai melhorar. É porque eu sei fazer declarações na minha vida que eu estou trazendo o quê? A bênção de Deus, onde as coisas estão melhorando. Amém? Ainda que eu tenha tribulações, ainda que eu tenha no percurso alguma tristeza, a minha vida está sendo, Provérbios 4:18, como a luz da aurora, se estabelecendo em lugares mais altos. Amém, irmãos? Então aqui existe o quê? Um princípio muito verdadeiro. O comportamento seu, ele é a manifestação visível, né? Porque o comportamento, ele é visível aos olhos das pessoas. O comportamento é a manifestação visível de um pensamento bom ou mal, invisível. O pensamento é invisível, não é? Alguém consegue ver o pensamento? Não. Mas a gente transforma pensamentos em comportamentos. Eu sempre fico olhando para o meu passado, mas com olhos bons. E eu vejo e eu tento aprender o que eu fiz de errado. Às vezes eu lembro de algumas conversas que eu tive com os meus pais, com os meus irmãos. Eu lembro da casa, eu lembro de algumas instruções. Eu lembro de algumas instruções das pessoas, algumas conversas. E eu tento aprender e vejo e coloco, de repente, numa peneira de Romanos 12:2. Eu preciso ser regado e abençoado com o quê? Com o pensamento de Deus. Se alguém me deu um conselho segundo a vontade de Deus, eu pego para mim. Se o pensamento não for bom, deixa. Não tenha medo de selecionar o que você vai usar para encher a sua cabeça. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Tem uma graça poderosa. O comportamento vai te habilitar a trazer bons encontros para a sua vida. Quando a gente fala de bons encontros, não é só a sua família, mas as pessoas que vão estar perto de você. Seu comportamento, volta na página inicial, para os irmãos verem as 3 bases do comportamento: a mente, a postura e as escolhas. A sua mente cheia, a sua postura equilibrada, as suas escolhas certas vão trazer bênção para a sua vida. Uma pergunta para você: quem já sofreu por escolhas erradas aqui? Levante a mão. Não tenha medo. Tenha medo.
Graças a Deus não tem nada a ver com a minha família, porque eu fiz as escolhas mais certas possíveis na minha família. Amém? Glória a Deus, mas a gente, em algum momento, a gente faz alguma escolha errada, não faz? Porque a escolha pode ser um ato no começo da semana. Pode ser uma coisa que Deus está falando para você deixar e você vai e escolhe ainda aquilo. Pode ser uma atitude que você faz inspirado ou pela ideia de outras pessoas. Mas quando Deus inspira você, Ele vai te ajudar a escolher o certo. O Espírito Santo, ele foi dado aos filhos, e uma das grandes bênçãos do Espírito é nos ajudar a fazer escolhas certas. Ele sempre vai estar conosco para te ajudar a fazer as escolhas certas. Para você aprender, aprenda que muitas vezes Deus está falando para você não escolher o errado, não é? É tão interessante que Deus é tão didático que Ele diz assim: eis que eu proponho diante de ti a morte e a vida. Aí Ele fala: escolhe a vida. Escolhe a vida. Não é? Porque a gente pode fazer as escolhas. Deixa eu falar uma coisa boa para você. Não fique triste quando portas se fecham. Porque Deus, o que abre é aquele que também fecha portas. E a gente fica muito feliz quando Deus abre portas. Mas Deus fecha portas também. Porque às vezes portas você nem sabe o que poderia te acontecer a curto, médio e longo prazo. Mas Deus está cuidando tanto de você que às vezes Ele fecha uma porta e você fica chateado. Oh Deus, por que você fez isso? Era a namorada dos meus sonhos. Era o meu sonho de consumo. Era meu emprego tão desejado. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de todas as coisas. Então, entenda. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Tem muita gente que só percebe isso tarde demais. Mas se a gente está aqui, não vai ser tarde para ninguém. Glória a Deus. Mas a pessoa que você escolhe, ou as pessoas que você escolhe para caminhar do seu lado, elas vão influenciar diretamente o peso ou a leveza da sua vida. Você entende isso? Escolha certo. Escolha certa. As pessoas que você escolhe vai influenciar o peso ou a leveza da sua vida. Irmãos, o mundo, você já reparou? O mundo ele tem aquela questão, ele cobra demais, exige demais todos os dias. A vida é corrida, a vida tem uma pegada forte, não é? Mas quando você se relaciona com alguém, ou com alguém que você não deveria, não é? Então essa pessoa acaba se tornando talvez um problema para a sua vida. Um problema para se carregar além dos problemas que se tem. Quando você tiver o seu comportamento bem adestrado, seus relacionamentos eles vão ser mais saudáveis. Você vai perceber até as suas escolhas melhores. Diz o provérbio popular que é melhor viver só do que mal acompanhado. O irmão Erasmo Carlos falava o contrário. O tremendão. Numa das músicas ele falou antes mal acompanhado do que só, né? Ele falava filosofia, poesia, um ré maior para eu cantar, brincadeira. Filosofia, poesia, já dizia minha avó, antes mal acompanhado do que só. Você precisa de um homem para chamar. Não, até aí, tá bom? Então, é melhor estar sozinho. Vocês vão pegar essa música que se louvou para a noite? Tá bom. A Carolzinha, a geração de hoje, né? Nem conhece o tremendão, né? Tá bom, depois a gente conversa sobre. Fique em paz. A gente tá ficando velho, viu? Irmãos, o relacionamento ele tem que ter sintonia, leveza. Amém? Porque eu quero lá em casa, sempre desejei, sem saber muita coisa, eu sempre desejei na minha casa que a gente tivesse um ambiente tão leve, que meus filhos fossem saudáveis por causa do ambiente gostoso que a gente tem lá. Amém? Entende isso? Ó, os casados aí, leva para sua casa. Casa tem que ser um ambiente gostoso. Eu
Eu vi um meme essa semana, muito legal. Eu queria até colocar aqui, mas os meninos não me autorizaram. Falou, pastor, vai ficar meio irreverente demais. Mas tem um meme, eu vou tentar fazer aqui, não é? É um homem, ele vai na cozinha e ele vê a esposa lavando a louça. E quando ele olha para a esposa lavando a louça, ela tá numa forma de uma fera. Assim, olha para tá lavando a louça. Muito engraçado. Vamos tentar passar isso aqui à noite. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é justamente que a gente às vezes perde a alegria nas pequenas coisas. Não quero que ninguém cutuca ninguém. Mas homens, já viram a esposa perdendo a alegria quando vai lavar a louça? E você fica na sala vendo o celular? E ela fica te olhando assim, né? E às vezes ela fala: podia vir me ajudar aqui, né? Meu Deus, só eu faço as coisas aqui, não é assim? E assim começa. Interessante. Se vai lavar a louça, lave com alegria, amém? Mas se não for lavar, também deixa para depois, deixa para o dia seguinte. A minha mãe falava, minha esposa também fala, que às vezes se deixar a louça há muito tempo, cria bicho lá, né? Eu nunca vi bicho na louça. Ela diz que cria bicho. A louça pro dia seguinte é da hora. Eu jogo uma água assim, um sabãozinho, amolece. No dia seguinte fica mais fácil, não é? Tudo tem que ser com leveza. Não pode ficar bravo por causa disso. Você já perdeu, responda para você mesmo, já perdeu a alegria por coisas simples demais? Por bobeira? Por uma discussão? Eu acredito que se você tiver o seu comportamento, estamos acabando, se você tiver o seu comportamento moldado na sua família, sabe o que vai acontecer? Momentos de leveza, momentos de riso, momentos de parceria, espontaneidade. E claro, ajustes quando precisar, não tem problema nenhum. Quando duas pessoas estão na mesma energia, na mesma sintonia, até as coisas mais simples do cotidiano se transformam em momentos bons. A convivência fica mais natural, fica mais viva, mais verdadeira. Já fez coisas simples da vida e ser gostoso de fazer? A gente está limpando a casa e está tudo tranquilo. Lembra, amor, quando a gente casou? A gente morava naquela casa do Cangaíba, naquela casa em cima da casa dos proprietários ali, né? E a gente no sabadão, a Sá gostava de falar, não, nós vamos limpar a casa. Eu nunca tinha feito muito isso na casa da minha mãe, né? Eu tive que aprender assim, né? Mas a gente limpava a casa todinha e ficava limpando e tal. Mas aí eu lembro que um dia, eu não sei se foi um livramento, mas eu caí da escada. Porque a gente estava lavando a escada, você lembra disso? E eu escorreguei naquela escada. E a escada tinha 13 degraus, olha que coisa séria. E eu caí, só podia ter 13 degraus, né? Aí eu caí, bati meu ombro. Eu fiquei com dor vários dias. Aí ela me isentou de limpar a casa por muitos dias, amém? Aí eu falei, por isso foi um livramento do Senhor. Então Deus pode fazer dessas coisas, amém, meus irmãos? Mas a gente não tem que ficar pesado, né? Porque a gente tem que fazer algumas coisas. Quando não existe sintonia, tudo fica um esforço, tudo fica pesado. Já viu isso? Tudo fica pesado, tudo fica tensionado, fica tudo uma tensão. Então eu peço a você, pensa sobre isso. Talvez o seu comportamento vai te ajudar nas suas escolhas. Não só você que vai escolher uma pessoa para você casar, para viver, mas também as escolhas que você faz todos os dias. Porque viver com alguém, formar uma família é uma das decisões mais importantes que a gente pode tomar. E isso vai direcionar a sua vida e o seu caminho. Amém, meus queridos? Vamos começar a terminar. Quero falar a você, comece a proteger os seus pensamentos. Comece a blindar os seus pensamentos. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quero que você memorize esse texto. Ele diz assim, Filipenses 4, 8. Ele nos faz uma sugestão muito interessante. Filipenses 4, 8. Ele diz para você pensar em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Seja isso que ocupe os seus pensamentos. Amém, meus irmãos? Diz assim, finalmente, meus irmãos, tudo que é, diga, verdadeiro. Amém? Aí ele fala respeitável. Ele fala
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Meu Deus, como Deus é maravilhoso, não é? Por que ele está falando para ser isso que ocupe o nosso pensamento? Porque pode ser outras coisas que esteja ocupando. E às vezes você não entende, porque você está com uma gastrite, que você está nervoso, você está com uma palpitação. Deixa Deus encher o teu coração, encha-se da palavra, pensa nas coisas boas, pensa o melhor da sua esposa, do seu marido, pensa o melhor dos seus irmãos, amém? Pense o melhor deles, porque quando a gente consegue colocar pensamentos bons na nossa cabeça, a gente vai conseguir trazer saúde para o corpo inteiro. Aleluia. Aleluia. Alguém já falou, não sei se você, às vezes você nem sabe, mas de repente algumas pessoas falaram coisas erradas ao seu respeito, te desprezaram, te menosprezaram. Alguns lembram, outros não lembram necessariamente do momento em que foi falado, mas carregam um complexo de inferioridade por coisas que foram faladas. Você já fez algumas declarações erradas ao seu respeito? Eu nem vou pedir para você levantar a mão, lógico, né? Não pode essa hora. Mas talvez você tenha falado assim: eu não tenho jeito, eu não levo jeito para essas coisas. Eu não tenho habilidade. Alguns talvez tenham falado coisas mais sérias. Eu não presto para fazer isso. Eu não consigo. Talvez tantas declarações você fala porque algum dia alguém tenha falado isso para você. De repente até os pais, não é? Numa falta de sabedoria, eles tenham falado: ih, não tem jeito não, esse menino não tem jeito. Esse menino é burrinho, não é? Esse menino é fraquinho. E talvez aquilo entrou e saiu, mas de repente foi guardado no subconsciente, desceu para o seu coração. Não importa o que tenha acontecido. O pastor está falando tudo isso, mas não importa. O importa é que existe uma salvação para nós hoje. Porque Deus está falando assim: filho, eu penso melhor. Deus está falando assim ao teu respeito: eu penso melhor ao seu respeito. Eu estou falando, você é o melhor de mim. Deus está falando isso. E eu posso falar, você é o melhor de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado enquanto eu tomo uma aguinha e diga para ela: você é o melhor de Deus. Moisés, você é o melhor de Deus. Diga para outra pessoa, vai, por favor, me ajuda aí. Me dá um tempinho para tomar uma água aqui. Aquela música do Manassés, né? Você é o melhor de Deus, herança do Senhor. Deus planejou, Deus tem o melhor para a sua vida, Ele tem um projeto para a sua vida. Não aceite. Então, se alguém falou alguma coisa, não te conhece, não te merece. Porque você é o melhor de Deus, você é herança dele, você vai cumprir a vontade e os desejos dele aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então, eu quero te falar algo aqui poderoso. Pastor, você falou uma série de coisas, eu vou continuar falando à noite. Mas, pastor, e o diabo não entra nessa questão? Você reparou que a gente nem fala do diabo quase? O diabo, ele é um zero à esquerda. Mas a questão é que às vezes as pessoas falam assim: mas o diabo pode fazer alguma coisa se você der espaço a ele. E tem gente que dá espaço ao diabo. Não é isso? Então, você não deve ignorar, a Bíblia fala, a gente não deve ignorar os intentos de Satanás, porque são verdadeiros. Porém, você não deve dar espaço para que Satanás trabalhe na sua vida. Amém? Então, o que o diabo pode fazer? O diabo, olha que interessante, reparem, ele não vai destruir uma casa. Ele não começa destruindo uma casa por fora, né? Mas se ele conseguir bagunçar a sua mente por dentro, ele já cumpriu o trabalho dele. Você compreende isso? Se ele conseguir entrar na sua mente e trabalhar, te jogar lá no chão, falar assim, ó, que você não presta, que você não tem habilidade, que ninguém gosta de você, que as pessoas te esqueceram. As pessoas falam assim: eu deixei currículo para um monte de empresa, nenhuma me chama. Aí as pessoas ficam às vezes com um sentimento errado, porque o diabo fica jogando, né? O adolescente, por exemplo,
ele tem um campo muito fértil para Deus trabalhar. Mas se ele não vigiar, é o melhor campo para o diabo trabalhar. Porque ele fica soberbo, ele acredita que ele pode fazer as coisas, que ele tem capacidade. E é onde justamente começa-se a trazer um problema para tentar desestruturar a cabeça do jovem, do adolescente. Agora eu pergunto a você, se você blindar a sua mente, o diabo pode entrar? Se você colocar um escudo de fé, o diabo pode entrar? Efésios fala de um escudo de fé, onde eu posso levantar todos os dias e apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? Não quer dizer que ele não vai tentar. Ele vai até tentar, ele vai lançar. Mas você fala assim, diabo, não me venha com mentiras. Eu não aceito o que você está falando ao meu respeito. Eu rejeito o que você está falando ao seu respeito. Certa vez um homem disse assim, que ele era visitado, infelizmente ele era visitado por uma presença maligna em alguns momentos. E ele ficava com tanto medo porque ele ouvia até a voz do diabo falando uma série de coisas para ele. Numa certa noite ele falou assim, eu preciso mudar essa situação. E quando o diabo se apresentou diante dele, o diabo mais uma vez falou assim, eu sei do seu passado. Eu sei o que você fez. Você quer ser um santarrão, você quer ter uma vida agora, mas eu sei do seu passado. E aquele homem, num ímpeto de fé e inspiração do Espírito Santo, ele levanta com uma ousadia e ele diz assim, ó, o meu passado ficou apregoado na cruz do Calvário. Mas Satanás, eu te digo, eu não só sei do seu passado, mas sei do seu presente e sei do seu futuro, que é lago de fogo e enxofre. Portanto, sai da minha presença em nome de Jesus. Vai ter momentos que você vai ter que se levantar e falar assim, eu não aceito isso para a minha vida. Quando vier uma oferta do diabo, um dardo inflamado do diabo, aprenda a falar, eu não aceito isso para a minha vida. Talvez você comece a rejeitar até as doenças que talvez um médico tenha falado, o diagnóstico é isso. Aí você fala, obrigado doutor, mas eu não aceito isso sobre a minha vida, porque eu estou blindado pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus. Chegou o tempo de você renovar sua mente. E talvez essa seja uma das mais importantes mensagens que você precisa guardar e levar para você. Quando eu tiver minha mente guardada, inspirada por Deus, eu vou ser um marido melhor. Vou ser um pai melhor. Vou ser um sogro melhor. Vou ser um pastor melhor. Porque eu vou estar blindando a minha mente com a palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Eu quero que num simbolismo, não por causa do símbolo, mas para você entender e guardar. Eu queria que você colocasse uma das suas mãozinhas na sua cabeça. Pode ser? Pode ser? Eu estou simbolizando que é a sua mente. Nós estamos orando pela nossa cabeça. Você entende isso? A Bíblia diz, inclusive, para a gente não ser muito rápido. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Amém? Você entende isso? Porque a mente é onde entra as saídas da vida, é onde vai entrar. Eu vou orar por você. Feche seus olhos. Se você aceitar essa oração e concordar, diga amém, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos agora. Estamos falando da mente, estamos falando da alma, estamos falando da nossa mente cheia e guardada da tua palavra. Eu declaro no nome de Jesus, os teus filhos aqui presentes sendo guardados pela tua palavra, pelo teu Espírito. Eu declaro mentes renovadas, eu declaro vida transformada, eu declaro a tua boa palavra enchendo o coração, a mente e as intenções dos teus filhos. Eu declaro mente, escolha, posturas e escolhas sendo totalmente abençoadas por causa da tua palavra que está nos enchendo esta manhã. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o apelo do Espírito Santo esta manhã. E eu abençoo esse povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos cantar? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje nós temos a ceia, não é? E hoje é tão legal que
O Elias e a Silene tiveram uma ideia tão legal, vão colocar umas famílias para estarem servindo aqui conosco. Então, eu quero chamar as famílias aqui. Podem vir, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Podem vir, queridos, glória a Deus. Vem me ajudar, meu bem? Glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Está preparado? Olha que famílias lindas, glória a Deus, aleluia. Estão nervosos não, né? Estão nervosos? Estão nervosos? Não, né? Tá tranquilo, né? Glória a Deus. Aí, se vocês sentirem o chamado depois, tá? Pro diaconato, tá bom? Se Deus falar, viu? Viu, Isa? Viu? Se Deus falar, tá bom? Aí fica à vontade aí, né? Que a gente... Tô sentindo um chamado diaconal aqui também, ó. Nesse casal, não sei, né? Glória a Deus. Vamos ler, aleluia. Vamos ler Isaías 53, no verso 4. Isaías 53, meus irmãos, no verso 4, diz assim, você poderia, o doutor Caio, vê se tem aí a ARC, por gentileza. Ao meio da revista e corrigida, se tiver, seria muito interessante, RC. Isso, perfeito. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu queria que nós todos em coro, meus irmãos, lêssemos o verso 5, pode ser? Está na tela, vamos lá. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Caio, por gentileza, põe o verso 11 agora. O verso 11 diz assim, ó, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento tão sublime, tão solene. Nós estamos aqui, Senhor, sem sentimento de culpa, sem nenhuma condenação, porque um dia o Senhor nos justificou pelo sangue de Jesus. Essa graça nos dá ousadia para entrarmos, para obtermos o favor no tempo oportuno. Obrigado, Senhor, pela comunhão que nós temos uns com os outros. E nesse momento de ceia, nós vamos relembrar a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Porque Cristo, de fato e de verdade, levou o nosso peso, levou até as nossas escolhas erradas, para nos dar um comportamento justo, aceitável, louvável diante do Senhor. Obrigado porque Jesus, o justo, se tornou o justificador de muitos, e nós estamos aqui numa reunião de justificados, que fomos alcançados. Muito obrigado, Pai. Examinamos a nossa mente e o nosso coração e queremos perceber que estamos ainda na fé, estamos ainda crendo, estamos ainda com fogo em nossos corações, não desanimados, pelo contrário, entusiasmados por essa graça que nos alcançou. Obrigado por esse mês de família, que o Senhor possa fazer milagres aqui no nosso meio, possa restaurar pessoas, relacionamentos, casamentos, que o Senhor possa converter corações, aquilo que a palavra do homem não pode fazer, a tua palavra, o teu mover pode fazer. Nós oramos assim, confiados e alegres, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos distribuir o pão dos elementos da ceia. Se você já é cristão, mesmo que seja de outra igreja, você pode e deve participar. Não se sinta excluído, participe do corpo e do sangue do Senhor. Amém, Mateus? Glória a Deus. Essa mesa aqui, amém? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!